como estava o contexto da sua vida naquela época, antes de entrar no processo terapêutico? Eu tinha acabado de ter o diagnóstico de um problema grave de saúde, e era o segundo diagnóstico em 5 anos, né? Então, nesse contexto, né, que eu comecei a investigar os porquês, né? Porque para mim, eu tenho essa crença, né, de que qualquer doença, qualquer manifestação que a gente tem no corpo físico, ele é um sinal, é uma comunicação do corpo, né, de que tem alguma coisa para você resolver, para você investigar. É um alerta, né? Eu fiz, inclusive, o processo em tratamento, estou em tratamento, então, nesse ponto. Como estavam as áreas da vida da Tatiana diante dessa situação? Nada no ponto que eu gostaria que estivesse, né? Em nenhum contexto, nem no profissional, nem no pessoal, nem no financeiro. Assim, a sensação de que tinha que organizar tudo isso, né? É, então, acho que não é bem, como é que eu vou dizer, exatamente, eu não tava buscando porquê porque assim, na investigação que eu fiz, né, eu tenho uma crença, eu gosto muito da medicina oriental nesse sentido, né, que busca essa conexão de corpo, mente, então eu já tinha feito uma investigação que eu descobri, eu vou falar abertamente porque eu não tenho problema com isso, então eu descobri um segundo câncer, né? Uhum. E investigando sobre este, porque existem vários tumores, sobre o tumor que eu descobri, ele tinha uma conexão afetiva. Então, indo para a fisiologia da doença, a conexão do câncer que eu descobri era muito ligada a amor, né? A essa questão afetiva mesmo. Então, eu estava em busca de investigar mais a fundo isso. Foi fácil entrar no quesito financeiro? Não, fácil não foi. Em janeiro, eu saí do meu emprego, 15 dias depois eu tive esse diagnóstico, e aí eu fiquei numa situação de estar desempregada, com 2 crianças, sendo mãe solo, e com uma doença que eu ia ter que começar um tratamento relativamente longo, né, de 1 ano, fazer uma cirurgia, fazer um tratamento. Uhum. Então, era nesse contexto que eu estava, né, desempregada, com uma doença, com um tratamento para fazer, e se eu fosse olhar para a questão financeira, eu ia falar, não é o momento, não tem condições, é um momento bem delicado, né? Você narra com sobriedade, com serenidade, mas nós estamos falando de uma tempestade no mar. Sim, Você é uma estava tempestade. desempregada, tinha recém-desempregado, mãe de 2 crianças, sozinha, com a notícia de um segundo câncer, tendo que fazer tratamentos, como você vai cuidar dos filhos e como você vai resolver tudo. Olha a situação em que você se encontrava, Tati. É uma Nossa. situação bem difícil. A minha preocupação naquele momento era justamente estar bem, né, Uhum. dentro do possível, com a mente mais tranquila possível, para responder da melhor forma possível ao tratamento, porque o meu grande temor naquele momento não era nem o desemprego, nem tudo isso me assustava, mas era secundário, mas era ficar bem, porque eu moro sozinha com 2 crianças, de 6 e E a 8 vida, anos, né? né? A Então, eu vida. falei, meu Deus, se eu tivesse sintomas todos que as pessoas falam, o que eu vou fazer? Como que vai ser, né? E quem vai me acudir? Então, era a minha preocupação maior. Aham, imagino. Porque eu já ouvi muitas pessoas, não foram poucas, que disseram: não, eu não estou num bom momento para fazer isso agora. Eu preciso melhorar.
para fazer isso. A gente precisa do médico quando está doente, né? Não é quando está bom, né? Então, porque você vai esperar melhorar. Quando eu estou entendendo, será que vai melhorar, né? E aí você entra no processo terapêutico. O que foi o processo terapêutico, a origem para você, nesse contexto? Foi surpreendente, porque eu, como eu disse, eu entrei já mais ou menos com alguma coisa, tendo um alvo ali. Eu falei, não, eu preciso investigar isso, só que eu não sei os caminhos, mas eu sei que é mais ou menos por aqui, e o processo vai me ajudar a chegar ali. O que me surpreendeu foi que eu, no meu caso, né, eu não tinha dúvidas de que eu tinha traumas de infância para resolver e que esses traumas estavam ligados a uma parte afetiva importante que, a meu ver, estava impactando, inclusive, na minha saúde e tinha lá sua parcela de contribuição para o problema que eu estava passando. O que eu descobri foi que eu tinha vários traumas, vários, não era só um, né? E são vários pequeninos traumas que a gente não trata como trauma, a gente trata como uma coisa corriqueira, e às vezes a gente até acha que é o que aconteceu comigo, na minha família, na minha história, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. E quando você vai ver, são situações que se repetem em vários contextos familiares, que bloqueiam mesmo e a gente não vê dessa forma. Então, isso para mim foi muito surpreendente, né? Aquela história de eu mirei no que eu vi e acertei o que eu não vi, né? Comigo foi bem assim. Uhum, nossa. Qual foi o grande ganho? Né? Porque o processo terapêutico, a origem é se livrar de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância, né? E qual foi o grande ganho que ela trouxe para você? É difícil até dizer, sintetizar isso, né? Eu vou tentar ser mais sintética, porque foram muitos ganhos. Primeiro que, assim, o que eu recebi ao longo do processo foi muito além do que eu imaginava. Então, tudo aquilo que você trouxe, porque antes de eu entrar, eu assistia as lives, né? Eu assistia as aulas, e eu falei, nossa, bacana, muita coisa, muito bacana, vai ter muito, muito conteúdo. E aí eu entrei com uma expectativa alta. E, para minha surpresa, essa expectativa, embora fosse alta, ela foi muito superada, né? Então, o que eu recebi foi muito além do que eu estava esperando que fosse ser, porque eu imaginei que a gente fosse ficar em torno de 5 encontros, né? E aí eu pensei, bom, uma vez na semana, todo sábado, eu vou ter um tempo para me dedicar a isso, a fazer essa investigação. Só que não é uma vez na semana, é uma coisa, é diária, né? Porque você traz provocações, reflexões, instiga diariamente, tem os desafios. Então, eu me vi ali numa rotina, virou uma coisa rotineira, né? Tem os conteúdos para assistir, então vai muito além dos 5 encontros. E aí foi muito além do que eu imaginei, e acabou sendo muito mais profundo e intenso. E aí, tentando responder o que você me perguntou de forma mais objetiva, né? O que eu acho que o processo me trouxe foi realmente um desbloqueio, mas além dos traumas, né? Um desbloqueio de uma visão de vida mesmo, sabe? Quando de repente você olha e tirou um véu da sua frente, você olha as coisas com mais clareza, enxergando mesmo, olhando com olhos de ver, né? E você se depara com as situações e você consegue, pela primeira vez na vida, realmente enxergar aquilo. Então, eu acho que tirar esse véu, você conseguir ter essa clareza de olhar para as situações e conseguir enxergar, interpretar, né, coisas do passado, trazendo para o seu presente, foi um grande ganho e é um processo, só que é um processo que não termina nas 5 semanas, né? Eu já terminei faz o quê? Uns 2 meses que a gente tem, acho que não isso, um mês e meio, mais ou menos. E eu me sinto ainda no processo. Acho que é uma coisa que não termina, porque são muitas ferramentas. E se você aprende a usar essas ferramentas, você dá uma continuidade, né? Depois de um tempo,
eu vou ter vontade de reciclar isso, de estar com você de novo, né, para reavivar algumas coisas, mas já numa segunda etapa, já com uma segunda, já com um pensamento mais amadurecido, uma visão mais amadurecida das coisas, e é como você lê, né, o mesmo livro em diferentes situações da sua vida. Você faz uma leitura, depois de um tempo você vai ler de novo, é outra leitura, é o mesmo livro, mas é uma outra leitura, e assim eu acho que é como processo, Que como a legal. origem pode funcionar. Você tem um exemplo, um ou dois exemplos concretos de que algo mudou depois do processo? Sim, assim, eu falei que eu mirei, né, no que eu vi, no que eu já enxergava, que era uma questão afetiva, né, envolvendo uma questão minha com a minha mãe, e aí eu consegui trabalhar isso, fazer alguns resgates, fazer uma viagem no túnel do tempo e visitar algumas situações do passado que mexeram muito com a minha relação com ela. Então, minha mãe não mudou em nada, eu mudei e mudei a forma como eu lido com a nossa relação. Isso mudou muita coisa para mim, mas o que eu acertei que eu não vi, né, que eu não mirei, que eu acertei e que, assim, mudou muito a minha vida desde que terminou o processo para cá, né? Eu contei todo o contexto que eu estava, e durante o processo eu descobri que eu tinha um bloqueio de escassez. Eu não sabia disso, mas durante o processo, visitando algumas situações da minha infância, eu descobri que eu tinha uma mentalidade de escassez. E eu nunca imaginei isso em toda a minha vida. Isso foi muito revelador. E aí eu visitei algumas situações da infância e às vezes é o que eu falei, a gente não enxerga como trauma porque a gente coloca como uma coisa muito comum, corriqueira, né, banal. Então, por exemplo, situações como a minha mãe repetia muito na minha infância, todo mundo tem casa própria, menos nós. Seu pai é o único dos irmãos dele que não conseguiu dar certo, o seu pai não consegue ganhar, a gente não consegue ter, e para a gente é mais difícil isso, é mais difícil aquilo, e foi se criando, né, uma mentalidade de que, não, eu estou dentro desse contexto familiar, né, então, na minha família, as pessoas não conseguem as coisas não vão para frente, a prosperidade não vem, isso é só para o resto do mundo. Para a gente, não. Aqui, na família que eu pertenço, essas coisas não acontecem. Aqui com a gente, as coisas dão errado, as coisas não vão para frente, a gente não consegue evoluir, né? E isso estava muito entranhado. E aí eu comecei a olhar para isso, e muito surpresa, porque eu falei, gente, eu nunca olhei com esses olhos, eu nunca vi dessa forma, né? E eu descobri isso no processo. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, o que aconteceu? Olha que coisa incrível. Eu fui chamada, em pleno tratamento, para participar de um processo seletivo. E Eu não fala estava para mim, procurando nada. você disse, eu fui chamada para um processo seletivo em pleno tratamento. O que significa em pleno tratamento? Em pleno tratamento é que até então eu me via como uma carta fora do baralho. Quimioterapia é um tratamento muito pesado, né? É um tratamento que todo mundo diz que eu vou ficar muito debilitada, eu vou ficar impossibilitada. Enfim, eu não Você tenho perdeu o condição de cabelo? procurar nada agora, nada vai acontecer na minha vida profissional, eu vou só me Você, tratar. você perdeu o cabelo? Sim, perdi cabelo, eu estou com cabelo artificial. Então, também, carta fora do baralho, a feminilidade fica estremecida também, não é? Então, a Muito, autoestima parece que quer ser sequestrada da gente, né? Então, sim. agora eu estou entendendo, quando você diz eu fui chamada, no meio do tratamento, quer dizer, fazendo quimioterapia, com a saúde debilitada, com a perda de cabelo, se sentindo a carta fora do baralho, você foi chamada a processo seletivo, e o que você pensava? Isso não é para mim. Isso não é para mim. Mentalidade da escassez. Não, Entendi. não. Como assim, né? Não tem como que eu vou participar?
Como que eu vou concorrer, gente? Quando souberem que eu estou nessa situação, ninguém vai me querer. Isso não, é impossível, impossível. Uhum. Mas aí era a mentalidade automática que eu tinha até então. Só que como eu tinha acabado de passar pelo processo, né, uma outra voz veio e falou: não, isso é possível, isso é para você. Você não buscou isso. Você não se inscreveu em processo nenhum, caiu no seu colo. Isso é para você. Eu acordei num dia, eu disse sim, eu vou participar do processo. No dia da entrevista, era um dia que estava muito difícil para mim, porque o cabelo já tinha caído, mas nesse dia estavam caindo os cílios, então meu olho lacrimejava, lacrimejava sem parar, o rosto estava inchado, enfim, eu estava, esteticamente falando, não estava num bom dia, né, num bom momento. Era para trabalhar num lugar muito glamouroso, né? E eu cheguei lá para a entrevista, eu falei, bom, eu só tenho essa cara hoje, não tem outra, eu não tenho como ir diferente disso que eu estou indo, é assim que eu estou. Então, vamos fazer uma maquiagem, vamos resolver assim mesmo. Coloquei minha peruquinha, meus cílios postiços, me maquiei, fui lacrimejando com um lencinho aí, enxugando, mas, enfim, nas condições que eu tinha. E cheguei lá, um lugar lindo, as pessoas muito bem arrumadas, glamourosas, e de novo veio a voz da escassez, ainda dá tempo de você fugir daqui, isso aqui não é para você, não, olha só isso aqui, olha esse ambiente, olha essas pessoas, Tatiana, inventa uma desculpa disso, vai lá fora, vê alguma coisa, foge, não volta mais, você vai passar vergonha aqui, vão olhar para você, tá na cara que você tá de peruca, coisa horrível, vir para o processo seletivo num lugar desses, com uma peruca na cabeça, né? E, ao mesmo tempo, a outra voz, não, você está aqui, você vai dar o seu melhor, você vai fazer a melhor entrevista que você já fez na sua vida. Se não quiserem te contratar agora, não vão esquecer o seu nome, e quando tudo isso acabar, você vai bater na porta e vão saber quem você é, e as portas vão estar abertas para você. Só dá o seu melhor, só vai e faz a melhor entrevista que você puder fazer. E lá eu fiquei nesse conflito interno, uma voz daqui, uma voz dali. E aí veio a minha hora da entrevista e eu fiz uma entrevista excelente, eu consegui mostrar toda a minha experiência, né, de forma muito clara, me comuniquei muito bem, eu consegui me expressar muito bem, mostrar uma segurança, e eu saí de lá realmente satisfeita. Eu falei, bom, meu objetivo era fazer uma ótima entrevista. Agora o que vai acontecer eu não sei, mas a minha entrevista foi ótima. E eu senti que gostaram mesmo de mim, né? Mas eu fiquei... Aquela voz que dizia, foge, vai embora, ela estava falando ainda? Depois que você saiu, fez uma ótima entrevista? Ela falou, bom, agora, quando descobrirem que você está no tratamento, né? Não vai ter jeito. Insistiu ainda. Nossa. É danada essa voz, é danada. A gente tem que ficar o tempo... É um diálogo que tem que ser constante, porque ela não vai embora sozinha, não. E aí, eu, no dia seguinte, recebi a ligação, né? Olha, você foi aprovada, adoraram você, querem você trabalhando lá. O que você falou para a voz? O que você falou para a voz nessa hora? Não, a voz ainda estava lá, porque estava achando que quando eu esclarecesse a situação, que tudo ia desmoronar. Mas antes de eu abrir a boca para falar qualquer coisa, ela falou, nós já entramos nas suas redes sociais, sabemos que você está em tratamento, sabemos o que você está passando, porque a minha rede é aberta e eu sempre compartilhei tudo lá, né? E a gente quer, inclusive, te ajudar no que puder nesse momento. Nossa! Você aí a voz falou, aí a voz teve que ficar muda. Que coisa, parabéns, Tatiana, nossa! Foi incrível, ninguém acreditava. E não para por aí a crise, para você ver o desbloqueio, o quão profundo foi, né? Quando eu aceitei, fiquei feliz, eu fui lá, né, para assinar o contrato, estava tudo certo, eu estava muito feliz, sem acreditar naquela situação.
mas quando eu vi a estrutura de remuneração, não é o que eu estava esperando. E eu falei, bom, mesmo com todo o milagre que aconteceu, né, eu tenho uma trajetória profissional que não condiz com isso, eu esperava realmente mais. E aí eu coloquei as cartas na mesa. E aí a voz da escassez começou a falar de novo. Ah, tá vendo? Tava bom demais para ser verdade, né? Lógico. Vai ver até que te chamaram por isso, porque, né? Você achou que ainda fosse ganhar um salário maravilhoso? E aí eu falei, olha, eu não vou, não faz sentido para mim nesse momento, né? Com toda a experiência que eu tenho, com toda a bagagem que eu tenho e tal, e eu agradeci. E ela falou, não, faz uma contraproposta. E aí eu fiz a minha contra... Bom, no final das contas, dobraram a remuneração. Dobraram a remuneração. Você Tatiana, acredita nisso? acredito. Para É me ter porque, na equipe. E aí a nossa, voz da escassez teve que se calar, se espero que calou. para sempre, porque foi muito forte. Você imagina essa situação, né? Eu fui escolhida num processo seletivo, que tinham outras pessoas participando, estando em tratamento, eles tiveram ciência da minha situação e ainda dobraram a remuneração para me ter na equipe. Mesmo sabendo, eu comecei a trabalhar um dia depois de começar uma nova série de quimioterapias, né? E eu não sabia como é que eu ia ficar, porque eu nunca fiz, eu nunca tinha feito. Eu tinha feito quatro séries de um tipo de quimioterapia e eu estava E essa é iniciando uma nova. série de 12 de um outro tipo, que eu não sabia como é que ia ser. Então, e eu deixei isso claro, eu falei, olha, estou pretendendo ficar bem, mas eu não tenho certeza, e é semanal. Então, não é só a questão de eu estar bem ou não de saúde, uma vez na semana eu tenho que me ausentar para fazer esse tratamento, né? Então, quantas empresas iam contratar uma pessoa que uma vez na semana, né, precisa se ausentar para fazer um tratamento, que pode ser que nos próximos dias não esteja bem também. Uhum. Então, foi muito incrível o que aconteceu, né? E eu fiquei muito impactada com tudo isso que veio de um desbloqueio, de um enfrentamento, Uhum. né? De, de um bloqueio que eu Uhum. tinha. Uhum. Tati, olha, é difícil, quando eu falo, é difícil, mas quando alguém fala, é a realidade dela, fica provado. Mas eu tenho tantos testemunhos que quando a pessoa se livra de bloqueios emocionais por eliminar traumas de infância, a vida se abre. Você tem a capacidade, você tem a competência. Se você não tivesse se desbloqueado emocionalmente, eliminando alguns traumas de infância, você ia dar ouvido àquela vozinha da escassez. E você ia ficar parada. Outros iam estar no seu lugar. Então, quantas pessoas deixam as oportunidades passarem porque ouvem tantas vozes dos gabaritos da vida delas? Então, não é que elas sejam incapazes, é que elas dão ouvidos a essas falas. Gente, você está careca, você está sem cílio, você está fazendo um tratamento oncológico, você está uma desgraça, você está afastada. Quando as pessoas não querem isso, querem você, horas bolas, sabe? E a gente é que naufraga nos bloqueios emocionais por causa dos traumas, né? Nossa, eu fico feliz pra caramba, Tatiana, que você esteja assim, nesse ponto, e muito mais coisas vão se abrir para você, sem dúvida nenhuma. E olha Parabéns. que incrível, além de toda essa situação que já é incrível, né, nesse mesmo dia, tinha enquanto eu estava em tratamento, eu estava também, eu comecei a estudar outras coisas, né, e estava começando a trabalhar também com aromaterapia. E há um tempo que eu estava já tentando colocar em prática alguns planos, né, que eu tinha, e eu não estava conseguindo e não ia para frente, tinha alguma coisa que
me puxava para trás, e essa voz de você não vai conseguir, não é para você, sabe? É isso muito forte. E nesse mesmo dia, eu não lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte, uma amiga minha me ligou e falou, Tati, eu acho que foi no mesmo dia. Foi muito, muito intenso, assim. Me ligou e falou, Tati, é o seguinte, eu decidi que é hora da gente colocar em ação, você está mais do que pronta, e vamos colocar aquele curso que a gente estava querendo, né, que você desse, aquela um grupo que a gente tinha criado, ela tinha pensado tudo isso e tal, e ela falou, olha, já preparei tudo, eu já falei com as pessoas, já está tudo pronto, eu só quero saber qual dia, qual horário que a gente pode começar, porque eu já tenho aqui 10 pessoas participando do grupo. Então, foi um desbloqueio que eu fiquei muito espantada. Que Como bacana. que... E, assim, é um desbloqueio que, na verdade, o que eu sinto? O universo estava querendo me trazer coisas e existia essa barreira. E, a partir do momento que eu tirei, elas simplesmente chegaram, né? Então, é Uhum, você se permitir receber o que é uhum. seu, o que o universo está mandando para você. Porque foram coisas que caíram no colo. É É. impressionante. Tati, tem alguém perguntando: é difícil seguir o processo terapêutico? Não, difícil não é a palavra. O que eu acho, né, que faz toda a diferença é se dedicar, é a dedicação. Porque, como eu disse, tem muitas propostas ali, vai muito além dos 5 encontros, né? Então, se você tiver, eu não digo nem tempo, porque não são coisas que tomam tempo, não tem nada que tome tempo, né? Quando eu falo de conteúdo, não é nada que você vá ficar lá 2 horas por dia, não, são coisas simples, curtas, mas de você realmente seguir o que é proposto, né? As reflexões, os desafios, as aulas, né? O conteúdo, tem uma plataforma onde você tem acesso a isso, participar do grupo, né, fazer as reflexões, isso que eu acho que vai fazer a diferença. Então, não é nem um pouco difícil, mas vai ser tão ou menos profundo, dependendo do seu nível de dedicação. Bacana, Tati. Tati, você indicaria para alguém fazer o processo terapêutico? Não, super, indicaria não, eu indico. Indiquei, indico, indicarei. As Não pessoas tem como, pensam olha, assim. olha o que aconteceu comigo. Todo mundo deveria fazer. Porque, olha, eu vou dizer, eu faço terapia há 2 anos, né? Mas é um outro contexto. Uma coisa não substitui a outra. É um outro foco, uma outra abordagem. O que a origem propõe é bem diferente do que. E eu acho que não é uma coisa ou outra, são coisas que se complementam, né? Então, eu adoro a terapia que eu faço, acho super importante, mas o que Impulsiona, a né? origem me trouxe é Até diferente, acelera a uma terapia, abordagem né? diferente. Até Hum? acelera a terapia, porque você leva conteúdos para a terapia, né? Com certeza, teve coisa que eu já levei pronto, falei, ó, tá aqui, fiz meu dever de casa, já tá aqui prontinho, a gente já pulou umas 20 sessões. Exato. Olha só como é bacana, né? Você ajuda o seu psicólogo, a sua psicóloga, o terapeuta, e se ajuda, porque se pulam umas 20 sessões, nossa, olha só, tempo, dinheiro, paciência, né? E talvez não fosse por esse caminho, que legal, né? Nossa, Tatiana. Muito, muito, muito. A minha psicóloga, inclusive, nossa, ela ficou muito surpresa, assim, né? Porque foram 5 semanas que eu mudei bastante, né, em relação a algumas coisas, e isso não passou despercebido, obviamente. Para minha terapia foi um grande salto. Que bacana. Uma coisa não exclui a outra, então, pelo contrário, se complementa, eu acho que são processos diferentes, têm propostas diferentes, uma complementando a outra, para o seu autoconhecimento e o que você vai fazer disso, porque não é só se autoconhecer, fui lá, vi, sou assim, legal. Mas o que você vai fazer com isso? Né? Então, acho que é isso que a origem conduz, né? O que fazer, quais são os caminhos. Não é só você ver, é você, né, usar isso como uma Exato. ferramenta mesmo. Tati,
Você pode dizer que você se livrou de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância? Isso aconteceu? Com certeza posso dizer sim, que isso aconteceu comigo, né? Acabei de relatar é, dos bloqueios que eu tinha, né? Eu falei do que para mim foi muito impactante, porque, enfim, mudou todo o contexto da minha vida, o que eu estava imaginando para esse ano, que ia ser um ano, que eu ia só me tratar. Eu hoje, né, estou com um emprego novo, meu tratamento está indo maravilhosamente bem, porque agora eu estou produtiva, então o tratamento ele ocupa uma parte do meu tempo, é, maravilhoso, assim, né? Mas tem muitas outras coisas para eu investigar, Bom. né? É o que eu falei, eu descobri um leque de coisas, não é só um bloqueio aqui, um bloqueio ali. Quando você começa a investigar seu passado, você vai vendo, acho que isso me bloqueou aqui, acho que aqui impactou ali. Você vai fazendo essa visita e você vai entendendo como que aquilo te modulou, né, para alguns pensamentos e comportamentos consequentemente. Gratidão, Tati. O que você diz para a turma que está assistindo você agora? Quem está aqui assistindo para decidir se deve ou não fazer, eu digo só uma coisa: faça, e depois você vai ver. Não tem que pensar. Primeiro que se você está aqui, já é porque você tem que fazer mesmo, né? Não, ninguém está aqui por acaso, você não está assistindo essa live por acaso, né? Tem um motivo. Eu fico feliz se eu puder estar sendo usada como instrumento para ajudar nessa decisão. Uhum. Acabei de relatar aqui a minha história e tem tantas outras, né? Tantas pessoas na nossa turma mesmo, né, Crísio, que, Sim. que eu participei na minha turma, que eu vi pessoas passando por transformações muito lindas, muito intensas, né? Então, assim, se permita, não dá, afasta essa voz do bloqueio, da escassez, que diz que não é o momento, que agora você não pode, que, enfim, né, que inventa mil desculpas. Sempre, eu acho que se você está aqui assistindo essa live, é o momento, sim. Com certeza você tem bloqueios, sim, porque tem gente que diz, eu não tenho. Todo mundo tem, né? Muito mais do que você imagina. Então, só faça e depois, futuramente, você vai fazer uma live contando também o que aconteceu com você. Gratidão, Tatiana. Um beijo para o Pedro e Guilherme, né? Seus Pedro e filhos. Guilherme. Manda um Sim. beijão para eles e que Deus abençoe você, que você seja muito próspera, com muita abundância na sua vida, abundância de saúde, de vida que você merece. Seus filhos querem você mais tempo perto deles e no seu trabalho, com riqueza que você merece também, viu? Gratidão por ter estado aqui com a gente, ter ajudado tanta gente a ouvir esse depoimento, que é maravilhoso, que a gente cresce quando se livra de bloqueios emocionais, né? Eliminando traumas de infância. Gratidão, Tati. Muito. Eu quero aproveitar a oportunidade de te agradecer também, a Cris, por tanto que você contribuiu pela sua entrega muito além, né? Você falava muito dos 100%, acho que você foi 200%. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto que você ajudou, né? E o quanto que você tem de contribuição nessa história, por exemplo, que eu acabei de contar, e muitas outras, né? Acho que deve ser muito enriquecedor para você ver essas transformações. E quem passa por isso é só gratidão mesmo, uma gratidão imensa, que eu não tenho nem como mensurar, mas sou eternamente grata por todas as contribuições que você trouxe, Eu que te pelo agradeço. trabalho lindo que você faz. Amém. Gratidão, viu, Tati? Fica com Deus e um beijo Beijo grande. grande. Boa Opa, acabei desligando sem ela dizer boa noite. Bom, pessoas, vocês que assistiram a live com a Tatiana, maravilhosa, quantas mudanças. Se sai da minha boca não tem tanto valor, né? Quando sai da boca de alguém assim, que valor, né?
o que um desbloqueio emocional, eliminando traumas de infância, que se não elimina traumas de infância, o desbloqueio não vai funcionar, como ele traz prosperidade para a gente, não é? Você não se inscreveu, você pode se inscrever ainda. Se inscreva, clica no botão aí, ou vai lá no Insta, onde for, Face, Insta, TikTok, ou no botão aqui do YouTube, clica, se inscreve. Os encontros, como a Tatiane falou, é olho no olho, a gente está junto, numa sala especial virtual. Então, é importante que você se inscreva, porque as vagas são limitadas. Não vai deixar para depois, que depois você vai mandar uma mensagem no privado dizendo: a crise, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Não vai dar, não sou eu. Foi sua indecisão, sua procrastinação que fez com que você deixasse para depois, sabe? Para dizer o que é desejo, tenacidade. Uma senhora no interior, se não me engano, do Ceará. Na turma passada, ela saiu da cidadezinha dela de ônibus, que não tinha banco, para ir até a cidade vizinha que tinha banco, de 80, cento e tantos quilômetros na distância. Ela foi de ônibus. Ela chega no banco para fazer inscrição na segunda-feira e ela não conseguiu porque deu um problema no banco, na conta dela. Pois essa senhora, eu fico tão emocionado de dizer porque tocou meu coração. Ela disse que ela guardou, desde o processo anterior, o dinheirinho contado para fazer agora. E ela vai ser uma das primeiras a fazer. Tá? Então, isso é força de vontade. Tá aí o link, ó. Link para entrar no grupo, você vai receber o link às 7h30. Tá aí. Clica nesse link e entra. Se tiver dificuldade para entrar no link, entra lá, chama o administrador do grupo, do WhatsApp, ou chama lá pelo Telegram, ou manda um direct, porque é agora que a gente tem que resolver essa parada, tá bom? Gente, são 6 meses que você vai ter para usar todo o material do processo terapêutico. 6 meses. A Tatiana está dizendo que há 2 meses que ela fez, ela continua tendo resultados, porque é assim, é poderoso, e você vai ter nas mãos todo o processo terapêutico para você assistir quantas vezes quiser. A crise, eu fico meio, se eu não gostar, então, se você não gostar, você tem 15 dias para mandar uma mensagem para mim só dizendo: não quero mais, eu te devolvo o dinheiro. 15 dias. O PROCON, a lei do consumidor, diz 7, eu estou dando 15. Ah, Crísio, poxa, mas e se passa eu não tenho resultado? Se você fizer tudinho, como a Tati disse, e terminar o processo terapêutico, você não tiver tido nenhuma mudança, nada, zero, eu vou me sentar com você e vamos traçar um plano de ação para 30 dias. Se ao final desses 30 dias você não tiver resultado, eu te devolvo dinheiro e, como uma compensação, uma reparação pelo seu tempo perdido, eu coloco mais R$ 500 do meu bolso e te devolvo. A garantia, o risco está todo nas minhas costas. Se eu não conhecesse esse produto há 17 anos e não tivesse visto o que vocês viram hoje na live da Tatiana, anteontem na live da Dani, e nos depoimentos durante as aulas, e em mais de 5.000 pessoas, eu não faria isso. Tá? Então, estamos juntos. Eu quero ver você inscrito no processo terapêutico A Origem, para daqui a 5 semanas você está contando uma história como a Tatiana está contando. Eu me desbloqueei, estou feliz. A vida continua pregando peças, mas ela é dona da história dela. Tá bom? Gratidão, e se você gostou da live, bota um foguinho aí e se mantenha próximo, mantenha a sua chama acesa. O carvão perto do braseiro, ele se acende, ele vira chama, ele aquece, tem energia, calor, cor, brilho. Aquela brasa longe do braseiro volta a ser carvão, se apaga. Eu espero que você esteja próximo sempre e mantenha a sua chama acesa, tá bom? Um grande abraço, te espero do outro lado, se Deus quiser. Um beijão, gente. Fiquem com Deus.
Tchau, tchau.